A Índia é atualmente a economia de crescimento mais rápido do mundo e tem sido uma das que mais cresceu na última década. A mídia internacional adora falar sobre suas startups, empresas unicórnio, crescimento do PIB e como a Índia está no caminho para se tornar a próxima superpotência econômica. Mas apesar de todas essas notícias positivas, algo parece estar errado. À medida que a economia está prosperando, os indianos estão cada vez mais insatisfeitos com sua qualidade de vida e sua situação econômica pessoal. O número daqueles que lutam para sobreviver está aumentando a cada ano. De acordo com pesquisas, a maioria dos indianos viu suas vidas piorarem, não melhorarem nos últimos anos, e eles sentem que as coisas só vão piorar no futuro. Enquanto a economia da Índia está melhor do que nunca, a vida está ficando mais difícil para a maioria das pessoas. Mas como isso é possível? Como é que um país com uma economia em crescimento tem um desemprego crescente e milhões de jovens educados parecem não conseguir um emprego? Por que os benefícios do crescimento econômico não estão chegando às pessoas comuns? O que exatamente está errado com o boom econômico da Índia e para onde tudo isso está levando? Esse é o lado sombrio do milagre indiano. Mas para entender o que está acontecendo, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 1947, a Índia deixou de ser uma colônia britânica e conquistou sua independência. No entanto, também herdou uma economia que era uma das mais pobres do mundo, com pouca produção industrial, infraestrutura praticamente inexistente e uma população em grande parte analfabeta. Para mudar isso, o primeiro-ministro da Índia decidiu dar um passo radical. Em vez de seguir o modelo ocidental e adotar o liberalismo econômico e o livre mercado como a maioria dos países recém-independentes fez, ele buscou inspiração no leste. Como socialista apaixonado, ele decidiu se inspirar parcialmente na União Soviética e criar um novo modelo econômico para a Índia, inspirado no planejamento central soviético, mas sem destruir completamente o setor privado. Na prática, isso significou que o Estado nacionalizou todos os setores chaves da economia, como aço, mineração, máquinas, água, telecomunicações, seguros, energia e bancos, transformando-os em empresas estatais. Também regulamentou pesadamente as empresas privadas a ponto de precisarem de permissão de até 80 órgãos governamentais diferentes se quisessem produzir algo, por exemplo. O governo determinava quanto e o que elas podiam produzir. A economia era gerenciada por meio de planos quinquenais, como na União Soviética e no Bloco Oriental, que regulamentavam tudo o que aconteceria na economia pelos próximos 5 anos. Desde quais setores precisavam crescer até quantos produtos uma empresa individual deveria fabricar em um determinado ano. A ideia era que esse seria o melhor caminho para tirar a Índia da pobreza e estabelecê-la como um estado independente após sua história colonial. Mas na realidade, isso se mostrou tão disfuncional quanto no modelo soviético. Os planos quinquenais impediram o setor privado de evoluir e inovar, tornando-o lento e ineficiente, e as empresas estatais tinham uma gestão notoriamente ruim. Eram permeadas pela corrupção e nunca conseguiram ser lucrativas. Quando questionado sobre isso, o primeiro-ministro indiano famosamente respondeu dizendo que o lucro é uma palavra suja e que eles não deveriam se importar com isso. Como resultado, nas décadas após conquistar a independência, a Índia permaneceu em grande parte subdesenvolvida e pobre, mesmo com o crescimento de sua economia. Esse crescimento era de apenas 2 ou 3% em média, enquanto outros países asiáticos que optaram por seguir modelos mais capitalistas estavam crescendo em 2 dígitos ao mesmo tempo. Mas então, em 1991, as coisas mudaram. A União Soviética, que era o maior parceiro comercial da Índia, finalmente entrou em colapso, arrastando sua economia junto. O impacto disso, juntamente com outros problemas pré-existentes, levou a Índia a uma crise econômica total. E incapaz de pagar suas dívidas, o país estava caminhando para a falência. Para evitar isso, teve que pegar um empréstimo gigantesco com o Fundo Monetário Internacional, mas esse empréstimo veio com uma condição: a economia indiana passaria por uma grande liberalização. Tinha que abandonar seu modelo de planejamento central, suas regulamentações e abrir-se para o mundo. A Índia fez isso, e em breve empresas estrangeiras que antes eram impedidas de fazer negócios na Índia estavam se apressando para aproveitar sua mão de obra barata e numerosos engenheiros, construindo fábricas, departamentos de TI e centrais de atendimento em todo o país. Basicamente, o mundo começou a terceirizar qualquer coisa de que precisasse para a Índia, o que por sua vez deu origem a numerosas empresas indianas, especialmente no setor de TI, que estavam satisfazendo essa demanda.
Junto com um mercado doméstico gigantesco e uma população em crescimento constante, tudo isso iniciou um boom econômico que só tem se acelerado desde então. Mas aqui é onde fica complicado. Embora no papel a economia esteja crescendo e as coisas estejam melhorando, a realidade diária para muitas pessoas no país não reflete realmente isso. E isso não é apenas uma suposição minha, é o que muitas pesquisas e dados estão dizendo. Segundo pesquisas de opinião da Gallup, embora a economia indiana tenha crescido nos últimos 20 anos, a satisfação dos indianos com sua situação econômica pessoal e qualidade de vida vem diminuindo a cada ano. De acordo com a Gallup, apenas 3% da população indiana descreve sua situação como próspera, o que coloca a Índia entre os mais baixos no banco de dados global. A satisfação geral com a vida na Índia é tão baixa que a coloca entre os 10 países mais infelizes, muito abaixo de países como Iraque, Líbia, Etiópia ou Paquistão. Em outras palavras, embora a economia esteja indo muito bem, mais de 90% dos indianos sentem que sua situação pessoal está piorando cada vez mais. Mas por quê? E como isso é possível? Pesquisas realizadas apontam que existem duas razões principais pelas quais a maioria dos indianos está lutando, e a primeira delas, surpreendentemente, é o desemprego. A taxa de desemprego na Índia ficou em torno de 5 a 6% por anos, o que, embora seja maior do que nos Estados Unidos ou no Reino Unido, é aproximadamente a mesma do Canadá e muito menor do que em muitos países europeus, e assim por diante. À primeira vista não parece tão ruim, mas quando você aprofunda, a situação começa a parecer diferente. O ponto é que na Índia, cerca de 90% de todos os empregos estão no que é chamado de setor informal. Esses empregos incluem desde trabalhadores rurais e da construção civil até limpadores, taxistas e comerciantes. No entanto, o ponto é que nenhuma dessas pessoas tem contratos regulares. Esses empregos informais não são permanentes, e as pessoas no setor informal têm um salário muito baixo e não têm crescimento na carreira, estabilidade ou segurança no emprego. Então, embora as pessoas tenham empregos, os empregos que têm simplesmente não são bons. Eles não pagam o suficiente para uma vida decente e não oferecem qualquer tipo de segurança ou perspectiva para o futuro. Isso significa que, mesmo que as pessoas no setor informal possam sobreviver de um dia para o outro e estejam tecnicamente empregadas, elas permanecem pobres e, obviamente, infelizes. Mas mesmo para as pessoas com educação universitária que estão competindo por empregos qualificados, melhor remunerados e mais estáveis, a situação é realmente ruim. Na verdade, a taxa de desemprego é mais alta entre pessoas com diplomas universitários. 20% delas estão desempregadas, o que é muito mais alto do que para pessoas menos educadas. Isso é especialmente surpreendente, uma vez que os jovens na Índia tendem a estudar especialmente engenharia e ciência da computação, que deveriam estar em alta demanda. No entanto, o país está cheio de milhões de engenheiros desempregados. Mas como isso é possível? Isso se deve ao fato de que o valor do ensino superior na Índia, especialmente o técnico, desapareceu. Nos anos 90 não havia muitas pessoas com diplomas de engenharia, já que havia apenas um punhado de instituições de ensino superior de elite que produziam um pequeno número de engenheiros bem treinados, que tinham garantia de um bom emprego após a graduação. Mas desde que a Índia passou pela liberalização, milhares de faculdades particulares surgiram pelo país, concedendo diplomas à torto e à direito. Como o diploma de engenharia garantia uma boa vida, todos o queriam, e as instituições privadas o forneciam. No entanto, uma vez que as faculdades particulares muitas vezes ofereciam uma educação de baixa qualidade, começaram a produzir milhões de engenheiros mal qualificados. A oferta superou a demanda e um diploma de engenharia e um diploma universitário em geral tornaram-se meio que sem valor. O ponto é que simplesmente não estão sendo criados empregos suficientes na Índia, e o país vem experimentando o que é chamado de crescimento sem emprego. A economia da Índia está crescendo principalmente porque suas empresas estão se tornando mais eficientes e aumentando sua produtividade, não porque estão se expandindo tanto, o que significa que não estão sendo criados tantos empregos novos. Mas devido ao rápido crescimento populacional da Índia, a força de trabalho se expande com milhões de novos trabalhadores em busca de empregos a cada ano. Mas simplesmente não há empregos suficientes. A situação é tão ruim que muitas vezes resulta em situações bizarras, quando quantidades absurdas de pessoas se candidatam a esses poucos empregos regulares disponíveis. Em 2022, a ferrovia indiana estava contratando 35 mil vagas, o que parece muito, exceto pelo fato de que receberam 12 milhões de inscrições para essas 35 mil posições de emprego. E a maioria dessas vagas era para empregos como guardas de estação de trem.
Em 2019, 100 mil pessoas se candidataram a 62 posições de mensageiros de telefone na polícia local no estado indiano de Uttar Pradesh. E mesmo que o único requisito para esses empregos fosse a capacidade de andar de bicicleta, 3.700 pessoas com doutorado se candidataram de qualquer maneira. Além disso, o crescimento econômico da Índia está acompanhado de outro problema, que é a crescente desigualdade. De acordo com o Relatório Mundial de Desigualdade, a Índia é um dos países mais desiguais, tanto em termos de renda quanto de riqueza. E mais importante, nos últimos anos ela viu um aumento mais rápido da desigualdade do que qualquer outro país. Mas isso é um indicativo de que os benefícios do crescimento econômico não estão sendo distribuídos de forma equitativa, e a maioria deles está indo para um pequeno grupo de pessoas já ricas. Não se trata apenas de uma questão moral ou ética, mas sim de uma questão perigosa para o progresso e desenvolvimento de qualquer país a longo prazo. Altos níveis de desigualdade sufocam o crescimento, rompem a coesão social e criam sociedades divididas e ressentidas. E na Índia isso se encaixa perfeitamente. Se um crescimento econômico não se traduz na melhoria da realidade cotidiana da maioria das pessoas e seus benefícios não chegam até elas, mas ajudam apenas um pequeno segmento da população, então isso não importa realmente. E no caso da Índia, bem, é exatamente o que está acontecendo.